começar aqui. Estamos começando. Só para falar para vocês, eu coloquei... Era para ter colocado um negócio lá no... Para vocês sábado passado. Eu não coloquei. Não coloquei. Eu coloquei o final da aula do outro tópico, que fala sobre a teoria dos orbitais moleculares. Eu coloquei a aula também lá para vocês verem. Beleza? Sobre teorias orbitais moleculares. O que é importante lá naquela teoria para vocês observarem? Apenas para vocês verem o grau de complexidade que são as coisas. Vocês entendem? Vocês ouviram a aula, mas o grau de complexidade das teorias. Né? Nós vimos 3 teorias. Uma que fica olhando mais a questão de repulsão de pares de elétrons, ou de pares de elétrons compartilhados, ou pares de elétrons não compartilhados, e fica aquele negócio de se está próximo tem que afastar um pouco, se está longe aí você tem que ter uma configuração espacial, mas não tem explicações para aquilo. Beleza? Não tem explicações para aquilo. Depois a gente viu uma outra teoria, chama teoria de ligação de valência, que olha mais a ligação em si. E aí começa a olhar ângulos de ligação, mas o olhar daquela teoria é mais na ligação em si. E a teoria dos orbitais moleculares, ela não fica olhando a ligação em si, ela vê a molécula como um todo. Ver uma molécula como um todo significa que nós não precisamos ter 2 elétrons para fazer uma ligação. Você pode ter um único elétron. Beleza? Então, veja o grau de complexidade, porque sempre nos falaram que ligações covalentes precisam de 2 elétrons. Essa questão dos 2 elétrons é uma visão de uma teoria de ligação de valência. Se for uma teoria de orbitais moleculares, um elétron é suficiente para você ter uma ligação. Beleza? Professor, mas moléculas são junção de átomos. Junção de átomos. Então, aí no caso... E havendo compartilhamento de elétrons. De elétron. Não precisa nem ser elétrons. De elétron. Só que a ideia, quando você fala de compartilhamento de elétrons, a gente pensa só numa ligaçãozinha, mas você pode pensar no compartilhamento da molécula como um todo. A gente está falando de orbitais moleculares, aí você está falando de combinação de... Boa noite. Nós estamos falando de combinação de funções de onda, que pode ser funções de ondas destrutivas e não destrutivas. Não sei se vocês lembram, que eu já falei disso já. Então é nessa tocada. E lá eu mostro um pouquinho lá de alguns diagramas de energia para explicando a teoria dos orbitais moleculares. E volta a falar também um pouquinho sobre a questão do que é diamagnético e paramagnético. Lá também se permite, né, fazer isso. Deixa eu só voltar aqui que o trem me largou aqui novamente, né? Deixa eu ver aqui. Esse programa do senhor é pago, professor? Oi? Isso é pago? Esse programa? Isso aqui é pago. Mas não é BO não, né? A Rede Federal que oferece, né? Entendi. Deixa eu ver aqui. Aí, eu vou mostrar para vocês esse item 4. É um item que eu vou falar de ácido, que eu vou falar de base. A ideia aqui é dar conceitos para vocês do que é ácido, do que é base, do que é sal e do que é um óxido. Tem muito aqui, gente, algumas decorebas. Né? Eu vou ter que passar mais essas questões de decoreba, porque é mais sobre nomes de compostos químicos, principalmente compostos inorgânicos. Inorgânicos, compostos que não têm carbono, beleza? Então eu vou explicar, não vou pedir isso em prova, mas eu vou, lá na lista de exercícios tem, mas na prova não vou, essa decoreba. Mas eu preciso passar isso para vocês, tá bom? E não é uma definição aqui de ácido base, mas a gente não vai ver o que eu mostrei para vocês na aula que eu dei lá pro projeto. Para intervenção. Aquilo lá eu vou mostrar para vocês de maneira mais completa no semestre que vem. Que eu vou falar de ácido e eu vou falar de todos os ácidos, fraco, forte, se tem ou não tem que levar em consideração as moléculas de água. Lembra que eu falei para vocês? Uhum. Que às vezes, depende da concentração do ácido, eu tenho ou não que levar em consideração os equilíbrios de dissociação das moléculas de água. Vamos lá. Então, eu vou começar aqui com as definições. Definições, tá? E depois do intervalo, eu vou voltar e a gente vai ver a questão da segunda prova. Tá bom? Fechar aí com vocês, porque depois tem a última. E a gente vai ver a questão
da questão. Tem um trabalho, mas eu ainda vou repensar esse trabalho, por causa do tempo. Do tempo. Tem um trabalho, né? Essa disciplina. É assim. Você vai falar depois, talvez, né? Mas já, o formato dele, como seria? Trabalho? Do trabalho? Depois eu falo, depois do intervalo. Já falei umas 12 vezes, mas posso falar a terceira. Olha só. Vamos falar assim. Não, depois não, mas já falei 2 vezes. A última fala do senhor foi a intermoleculares, né? As Isso. orbitais moleculares Isso, e eu coloquei. ligações metálicas. Isso, aí eu falei isso. Eu falei sobre as teoria dos orbitais moleculares e as ligações metálicas. Agora eu vou falar para vocês sobre definições de ácidos, bases, sal e óxido. Beleza? Vamos lá. Primeiro que a questão de ácido e base é uma definição, assim, a presença de ácido e base é grande na nossa vida. Ainda que a gente não tome conhecimento, mas é grande na nossa vida. Tanto é que eu falei para vocês lá na aula a quantidade que essas questões de ácido e base, inclusive no nosso organismo, tem o ácido clorídrico. O pessoal fala que é o ácido gástrico. Já ouviram falar? O pessoal que tem o ácido gástrico, que é o ácido clorídrico. Ácido gástrico é aquele que... Ácido clorídrico. Que está no nosso estômago, que é o ácido clorídrico. pH 1, seja, pode dizer, é muito ácido. Beleza? Para quem já teve problema de vômito sucessivo, sabe o que eu estou falando, que chega até a vomitar, queima tudo, né? Bem, aqui eu estou dando um exemplo de várias situações em que a gente já foi exposto na presença de ácido. Para quem já levou mordida de inseto, por exemplo, né, uma mordida de formiga, sabe o que eu estou falando. Deve doer, né? Aquela dor causada pelo ácido fórmico. Ácido cítrico, que está presente na laranja. Ácido fórmico também está presente em picado de abelha. Ácido málico, que está presente na maçã. Ácido fosfórico, que está presente no refrigerante. Ácido acético, eu já falei para vocês e inclusive que eu fiz os cálculos para vocês que está presente no vinagre. E, aliás, por isso que não é para ficar... Tem gente que adora pegar o vinagre e regar lá na comida. Né? Tem gente que come arroz, feijão, e rega lá com aquilo é ácido. Ácido acético. Vinagre. Vinagre é ácido acético. Mas limão mas antes limão do que vinagre. Ácido tartar. Hã? O Vandete gosta de comer mexerica com vinagre e sal. Vinagre e ácido. Aí eu tava perguntando se Ácido faz mal. acético. Faz mal, evidentemente. Vinagre e sal. Faz mal. Você não é muito bom, né? Vinagre, você fazer uma salada com vinagre, mas você comer o legume, a verdura, é uma coisa. Agora você comer e depois tomar o que sobrou lá, porque tem gente que faz isso. Entendeu? Que chega com aquele que fica salgado, toma tudo. Aí, primeiro, problema de pressão alta, segundo, seu estômago vai ficar uma beleza. Então, professor, em vez de temperar a salada com vinagre, pode. É melhor temperar com limão, com certeza. Agora, com vinagre, não é que não é. A questão toda é o seguinte, é o que você faz depois, entendeu? Porque você pode regar lá com vinagre, lá, mas não no arroz, na salada. Você não vai tomar beber o vinagre, você vai pegar, enfim, a salada lá e vai comer. Aquela quantidade de ácido não é pequena. Mas o ácido que você está tomando é um ácido fraco. É um ácido fraco. Ácido fraco significa que ele se dissocia pouco. Mas se dissocia. Ainda que seja pouco. Então a influência dele lá no pH do seu estômago também vai aumentar um pouco o pH. Não é tanto, mas vai. Você está tomando um ácido. Então não é muito bom você ficar toda hora repetitivo. Uma hora ou outra, tô falando de tomar, mas tô falando daquele doidão que pega e tudo, entendeu? Ou que fica regando. Agora ficar regando todo dia a comida, tomar cuidado. Então o nosso estômago, ele produz HCl. A água, o HCl não dissolve em água? Se a gente tomar água, ele ameniza o ácido? Toma água que se dilui.
Ele vai interpretar que o pH aumentou, aí ele produz mais ácido. É assim. Porque ele está vendo que você comeu, aumentou o pH, ele vai ter que produzir mais ácido para digerir o que está lá. Entendeu? Ácido tartárico que está na uva. Então, são exemplos de ácidos. Soluções básicas. Por exemplo, leite de magnésio. Já ouviram falar em leite de magnésio? Ou leite de magnésia, ou leite de magnésio. Né? Ou magnésia bisurada, um comprimidinho aí, tem magnésio bisurado. Também. Esse seria o Yakult? Yakult é mais É bom, né? Yakult é bicho. É gostoso. É gostoso. Yakult não é. Ele. O Yakult ele tem um pH, sabe, mais porque ele amarra também a boca, né? Mas aquilo lá, eles são micro-organismos para a flora intestinal. Micro-organismos bons. Entendeu? Mas é bom, mas também não é para ficar tomando Yakult, 1 litro de Yakult. Um vidrinho por dia, professor. Entendeu? Só tem que ter essas coisas. É igual você pega Redoxon, acho que é Redoxon que chama, de vitamina C. Igual eu falei, tem 16 comprimidos. Aí o cara vem e já toma 3 no dia, porque é gostoso. Toma lá, parece Fanta. É 1. Ah, não, o cara toma 3 uma vez. Então não, é o excesso que é o problema, entendeu? Uma vez eu ainda colocar mais do que eu não colocar não. Outra coisa. Hidróxido de sódio. Hidróxido de sódio como que chama mesmo? Isso aqui aí no mercado, como que chama isso, gente? Hidróxido de sódio. Soda cáustica. Tomar cuidado com soda cáustica em casa, porque aquela soda cáustica é muito fininha. Muito fininha. Aquilo lá dissolve. O esperto aqui, uma vez, foi coisa de pensar quimicamente, não. A pessoa não, gente, eu falo pra vocês. Quando a pessoa não pensa, o corpo padece, viu? Pensa o que vai fazer. O cidadão aqui foi colocar, o cano lá estava entupido em casa e que não desatava. Não desatava. Falei, cara, vou partir para a parte química, né? Em vez de pensar o que vai fazer, não, enchi esse negócio aqui no cano, joguei água quente. Meu amigo. Já subiu pra cima, tá? Fez assim, ó. Sobe uma fumaceira. Por que sobe a fumaceira? Porque a quantidade de água que você está jogando lá dentro é muito pequena em relação à quantidade de sal, de hidróxido que você colocou. Aquilo lá é uma reação tão exotérmica que a liberação de calor é tão grande que a água entra em contato e evapora. E ela arrasta aquele hidróxido de sódio que não dissolveu. E aquele também que está dissolvido. Então a concentração é altíssima. A sorte que eu estava com a panela, eu coloquei de alumínio. Eu coloquei a panela aqui assim, ó, manchou a panela inteira. Senão ia queimar meu rosto. Então é sério. Se defendeu igual. Mas porque não pensa. E porque o pessoal acha que... Porque os antigos... O que os antigos faziam? Alguns ainda fazem, né? Joga óleo. Joga óleo pelo... Eu não sei o que o pessoal... Aliás, tem umas pessoas que acham que passou pelo ralo, parece que acontece uma mágica. O cara joga tudo lá. Joga planta, terra, café, pó de café, joga óleo. Aí começa a entupir ou dar mau cheiro. Aí o cara vai, pega hidróxido de sódio, né, que é a soda cáustica, enche lá e joga água quente. O que acontece com aquilo lá? Primeira coisa, essa soda cáustica vai começar a corroer o cano. É a primeira coisa. Ou seja, futuramente vai ter um problema de vazamento. Pode ter certeza. Porque aquela soda não vai dissolver tudo. Vai ficar resíduo lá, vai ficar alta concentração. E aí você vai passando água, que vai dissolvendo, vai correndo. Até furar. Aí você vai descobrir o quê? Que o seu vizinho, se for um apartamento, o seu vizinho tem vazamento lá embaixo. Culpa sua, que está furando. Ou caixa de gordura. Mesma coisa. Joga a soda cáustica lá. Com o tempo, o vizinho... Também. Minha tia ficou com a casa dela 1 ano lá, tomando banho e tirando dentro da vasilha, jogando água fora e lavando as vasilhas do lado de fora, entendeu? Porque até o tanque do lado de fora estava entupido e não passava água. Quando abria tudo, a água voltava tudo para dentro de casa.
Cheguei lá, tinha um sifãozinho assim no lado. Na hora de eu sair, faltava uns 5 minutos, eu falei que ia embora, ela falou. Fui lá, meti a mão no sifão assim, só achei o buraco de entrada de saída. Mas o outro eu passei a mão assim, tava entupido, tava aquele negócio de parecido sebo, não tem? Fechado, um espaço desse tamanhozinho assim. Eu peguei um pedaço de um eletrodo, inclusive, que estava lá de bobeira, enfiei assim por dentro, e fiz assim. Pescou. Falei, pode jogar água, ela jogou água, aconteceu tudo. Isso aconteceu na casa da minha cunhada também, que ela vive jogando pó de café e... Pode dizer que daqui uns anos vai entupir. Mas já entupiu, né? Aí teve que dar Agora você pensa o agradecimento dela. Então, assim, isso daí também é uma questão de educação. Educação não é se a pessoa é mal educada, ou não é isso. Educação é educação ambiental, que eu tô falando. De educação ambiental. Que os nossos pais não sabiam disso. Era comum na roça jogar esse negócio aí, porque vai pra terra, vai pro rio, não sei o quê. O pessoal não faz sabão? Não pega óleo, mistura soda cáustica e não sei o quê? É na cabeça do cara. Sebo, limão. Ele tá lá mesmo, óleo, joga soda cáustica, vai virar sabão. Não é assim, né, meu filho? Você não vira sabão de uma hora para outra. Então, há pouco dia o pessoal lá da Ilha do Frade, os moradores da Ilha do Frade, ali, aquelas mansões ali, todos não estavam sendo multados por causa de estar jogando esgoto no mar. Agora pensa. Então, essa é uma questão. Hidróxido de amônio, que também tem produto de limpeza. Inclusive, tinha um produto antigo, que os mais antigos aí lembram, no produto chamava Ajax. Era uma desgrama o Ajax. Você não podia cheirar que se... Hã? Não existe mais, não? Não, acho que existe ainda Ajax. Acho que não sei porque eu não... Faz tanto tempo que eu não uso esse negócio de Ajax aí, que deve... Porque hoje Ajax não tinha cheiro, né? Era um cheiro forte de amoníaco, né? E antigamente não tinha essas coisas mais cheirosas aqui como tem hoje, não. Era Ajax e os espertão colocavam no nariz quase morria, porque aquilo lá é amoníaco puro. Também é um caso de base. E bicarbonato de sódio também é uma base. Que é o pó royal. Ou esses pó de... Também... Então, assim, são exemplos de compostos básicos. Mas veja bem, como que surgiu as primeiras definições? Por exemplo, de ácido ou de base? Por meio dessas três características. Do sabor, do tato, do visual. Você antes olhar... Hoje mesmo, você olha um alimento que tem, assim, ele é muito brilhoso, muito... Assim, na hora, para quem já teve a sensação de azedo, vai lembrar aquelas... Bem, uma laranja azeda, você olha para ela, você vai saber que ela é azeda, não vai? Na hora você vai saber que é uma laranja azeda. Você pode até nem ter experimentado. Você pode até ser que seja mentira depois que você toma, mas você, olhando assim, você fala, putz, isso aqui tá azedo pra caramba. Limão a gente sabe, mas tem gente que toma limão também todo dia de manhã. Não tem aí? Tem gente que toma limão. Então, depois ele fica com um problema de úlcera, não sei por quê. E a questão, para quem também já comeu uma banana verde ou comeu um caqui verde, sabe o gosto que tem esse trem. E a sensação que dá na boca também. Aquela sensação de ficar amarrando a boca, que fica pegando a boca, assim, é uma sensação de base aquilo lá. Então, uma sensação de azedo, você pega uma acerola ou qualquer substância, qualquer alimento, você coloca na boca, dá aquela sensação de limão, de azedo, é meio ácido. Colocou na boca, sentiu aquela sensação na boca de ficar pegando a boca, sabe? De ficar, sabe? Que você parece que não sai aquele negócio da sua boca. Aquilo é uma sensação de meio básico. E essas são duas características básicas do que é uma substância ácida e uma substância básica. Agora, veja bem o seguinte. Existem algumas definições mais técnicas do que é ácido e do que é base. A primeira definição, e é uma definição que ela não é a primeira definição, ela não é uma definição assim, tão abrangente. A primeira definição é chamada de definições ácido-base de Arrhenius. Veja bem o seguinte, o que ele define como ácido? Toda substância que, quando dissolvida em água... Então, olha só, ele já está colocando uma limitação, em água. Toda substância que, quando dissolvida em água, fornece um cátion hidrogênio H+. Então, ácido para o Arrhenius era só qualquer espécie, qualquer substância que em água liberaria um íon H+.
E base seria toda e qualquer substância que dissolvida em água fornecesse um ânion hidróxido, que é o OH-. Beleza? Bem, tem uma definição aqui também do que vem a ser eletrólitos. São espécies que produzem íons quando dissolvidos em água. Então, qualquer tipo de substância que a água gera íons, ela é chamada de um eletrólito. Mas o que é mais importante aqui é o que é a definição de arrênios, para ácido e base. Tudo bem aí? Então, olha aqui. Aqui eu tenho uma substância que em água vai liberar íons H+, e NO3-. Liberou íons H+, seria um ácido, diarrênios. Aqui, se em água ela vai me liberar um íon H+, é um ácido, diarrênios. Se você tem uma substância, como essa aqui, NaOH, que em água vai gerar OH-, já seria uma base. E essa aqui, que é um hidróxido de cálcio, que geraria OH- em água, também seria uma base de arrênios. Tudo bem? O problema é o seguinte, essa definição ela é muito limitada. Primeiro, restringe a questões da água. E uma substância para ser ácido ou ser base, você não precisa ter água. Beleza? Não é porque precisa ter água. E se for outro solvente? Precisa ser só água. Então, se falar que uma substância é ácido ou base, só porque vai ter água, é uma definição muito limitada, vamos dizer assim. Outra coisa, não vai considerar, por ser limitada, ela não considera a basicidade ou a acidez de outras substâncias. Então, aqui, por exemplo, eu estou falando do NH3 e do BF3. NH3 é uma espécie considerada básica. É uma base, a gente vai ver mais para frente. Toda e qualquer substância capaz de ser uma doadora de elétrons, ela é considerada como uma base. Beleza? E essa espécie, o BF3, toda e qualquer espécie aceitadora de elétrons, é considerada como um ácido. Então, vamos ver lá para frente, depois. Então, você veja bem, o BF3 eu mostrei em aulas bem, daqui 2 semanas atrás, que o BF3 tem um orbital vazio. E esse BF3, esse aqui onde está o laser, BF3, tem um orbital vazio. Ele pode receber 2 elétrons do NH3. Por isso que eles formam essa espécie. E a lei de Arrhenius, a definição de Arrhenius não pressupõe isso. Por exemplo, essa espécie, nem essa espécie em água vai liberar íons H+. Beleza? Ou vai liberar OH-. E o NH3 é uma base. Os cátions vai ser base? Os cátions? Os cátions podem ser base. Não de Arrhenius. De outros, que a gente vai ver. Beleza? Então, assim, se eu for colocar em termos de definição, a definição de Arrhenius ela é mais abrangente do que você ficar definindo o que é ácido ou base por meio do paladar, do tato e da visão. Mas é uma definição limitada. Beleza? Ainda que seja melhor do que a definição de paladar, tato e visão. Tudo bem? Existe uma definição que é mais abrangente do que a definição de Arrhenius, que é a definição de Bronze e Lowry. Essa definição desses dois acabaram com a restrição do uso da água. Para Bronze e Lowry, ácido é espécie química capaz de transferir o próton em íons H+. Então aqui continua envolvendo o próton. Tem a limitação, só envolver os íons H+. Mas já não tem mais problema só de ser água, ou de envolver a água. Então, ácido é toda e qualquer espécie capaz de doar um próton. E base é toda e qualquer espécie capaz de aceitar um próton. Então, você veja bem o seguinte. Quando eu pego o ácido clorídrico é um ácido forte. Eu falei para vocês na aula passada que eu dei lá para a intervenção. Ácido clorídrico, que é o ácido que a gente produz em água, ele se dissocia completamente, todas as moléculas. Então, o ácido clorídrico, quando interage com a água,
este próton, quando eu falo próton, eu estou falando íons H+, tá bom? Esse próton, esse hidrogênio aqui, quando existe, né, a quebra dessa ligação, ele vai ser absorvido por essa molécula de água e vai gerar essa espécie aqui, o H3O+, que é chamada de hidrônio. E vai liberar o Cl-. Essa espécie aqui é uma outra maneira de você representar os íons H+. Beleza? E veja o seguinte, toda e qualquer espécie capaz de doar um próton é um ácido. Toda e qualquer espécie capaz de aceitar um próton é uma base. Então, aqui o ácido clorídrico é um ácido, porque está doando um próton, é um ácido de brôncio silurei. A água já seria uma base. Aqui ela está funcionando como uma base de brôncio silurei, porque ela está aceitando o próton. Beleza? Compreenderam aí? Balança a cabeça, gente. Entenderam aí? E veja, é só Arrhenius, brôncio, eu preciso considerar que uma molécula está doando um próton, a outra está aceitando um próton. No caso de Arrhenius, não. Eu tenho água lá, mas eu só tenho que considerar que tenho água, mas que a substância está liberando um íon H+. Então, no caso ali, o HCl e o Cl vira base. Depois, ela vai virar uma base. Vai. Só que, assim, eu vou falar disso daqui a pouco, porque tem uma definição ácido-base conjugada. Mas você está certo. O Cl- vai virar uma base. E esse H3O+, vai virar um ácido. Beleza? Bem, veja bem aqui, outro exemplo. A HCl-NH3. Essa espécie doa um próton. Essa aqui ganha. Essa aqui é um ácido porque doa um próton. Essa aqui é uma base porque aceitou um próton. Beleza? Tudo bem? Então, beleza. O que é importante nessa questão? Veja. Quando o ácido perde ou doa um próton, ela gerou o Cl-. Qual é o nome do seu irmão? Luiz. Disse aí, gerou o Cl-. Só que o Cl- pode ganhar o próton de novo, não pode? Ou poderia? Não poderia? Esse Cl-, ele então vira uma base. Veja, o HCl era um ácido porque poderia doar um próton. O Cl- gerado pela perda do próton pelo HCl vira uma base. Então veja, eu tenho um ácido que quando perde ou doa um próton gera uma base, beleza? Isso aqui, HCl, Cl- vira o que nós chamamos de um par ácido-base conjugado. Por que são conjugados? Porque são conjugados. Você tinha uma espécie que quando doa um próton gera uma outra espécie. Ambos estão ligados. Ambos estão ligados. Por que estão ligados? Porque se essa espécie ganhar o próton, volta aqui de novo. Beleza? Do mesmo jeito, ou no mesmo raciocínio, o NH3 ganha o próton. Quando o NH3 ganha o próton, quem ganha o próton é identificado como uma base. E gera o NH4+. Só que esse NH4+, pode doar um próton. Ela passa a ser um ácido de brôncio silurei. Então, veja, novamente, eu tenho uma relação base-ácido conjugado, ou seja, um par conjugado. Tudo bem? Professor, por que você está falando isso? É importante, porque, veja, se você tem um par ácido-base ou base-ácido, se esse ácido, se eu falar para você, esse ácido é um ácido forte, a base conjugada desse ácido que é forte vai ser uma base fraca. É sempre assim. Se esse ácido fosse um ácido fraco, esta base seria forte. É sempre o contraditório no par conjugado. Então, nunca esqueçam mais isso. Então, par conjugado ácido-base é importante porque se você tem aqui uma base, essa base é uma base fraca, esse ácido conjugado é um ácido forte. Se, ao contrário, esta base é uma base forte,
o ácido vai ser um ácido fraco. Eu dei um exemplo para vocês na última aula. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, espera aí. Ai, meu filho. Eu dei um exemplo para vocês desse aqui, né? CH3. CH2. My God. Lembra do ácido acético? Mostrei essa equação aqui para vocês. Equação de equilíbrio. Ah, calma aí, que tá faltando um trem aqui. Calma aí, tenha paciência, que eu vou conseguir. Fiz 5, ontem eu fiz 3, antes de ontem eu fiz 2, hoje eu fiz 3. Eu tenho mais 3 vencidas para fazer dentro da pós. Mas aí eu já não estava afim de mexer na pós. Então eu falei, não, vou estudar para matemática. Eu devia ter parado, né, e ter voltado para cá, mas enquanto eu não consegui. Eu tenho até certeza que eu tenho as provas dessa pós, porque uma eu já terminei. Pedagogia eu já passei. Já emitiram o certificado, aí eu vou fazendo a de ideia. Que vai até setembro. Olha só, eu coloquei esse exemplo para vocês na aula passada. Isso aqui é ácido acético, eu falei para vocês, é ácido fraco. Que em água pode doar o próton, mas é fraco. Esse equilíbrio está muito mais deslocado para a esquerda do que para a direita. Mas ele existe, mas algumas moléculas vão interagir com a molécula de água e vai gerar H3O+, e vai gerar um acetato. O que acontece? Se esse ácido, isso aqui é um ácido, A de ácido. Se esse ácido é um ácido fraco, a base conjugada, que é essa aqui, ó, essa aqui é a base conjugada. B de base. Essa base conjugada é uma base forte. Isso é importante, por isso que eu estou falando ácido, par, ácido, base conjugada. E por que é importante saber o que é fraco e o que é forte? Porque o fraco vai reagir pouco, o forte vai reagir muito. Ué, se a base aqui é forte e o ácido é fraco, significa o seguinte: essa base que é mais forte, é mais fácil ela interagir com o H3O+, ou com a água, do que o CH3COH. Beleza? Então, essa reação está muito mais deslocada para a esquerda do que para a direita. Tudo bem? Isso aqui é o vinagre. Isso aqui é o vinagre, ó. Isso aqui, ó. O A é o vinagre. Vai gerar CH3CO, vai gerar H3O+. Tu toma lá o vinagre, vai estar H3O+. Tu ingere maisinhos H+. Ingere maisinhos H+, vai diminuir o pH. O problema é que você ingere uma quantidade de água, porque o ácido acético está diluído. Tu aumenta, claro que está aumentando a concentração de íons H+, era para cair o pH, mas não cai não. Está diluído. Você aumenta o pH. Aí isso é bom, porque você gera mais ácido lá no seu estômago. É bom, porque aí pode correr um pouco a parede do seu estômago, você pode sentir uma dorzinha de vez em quando. É bom sentir uma dorzinha, uma queimação, uma gastrite, assim, uma... Não, assim,
Não, mas falando sério agora. Quem faz isso nunca sentiu azia? Não dá uma azia de vez em quando, não? Não. Toma cuidado, porque às vezes a pessoa tem azia porque tá tomando... Ou, assim, tá errando na dose do que tá falando. Toma vinagre demais. Aí sente uma azia, porque você começa a aumentar o pH do estômago, aí vai produzir mais ácido clorídrico, aí você vai sentir azia. Beleza? Não é bom não, tô brincando, gente, pelo amor de Deus. Eu já falei pro senhor que eu fui operado de úlcera. Foi. Hérnia de hiato? Ah, não, de úlcera. Aham, eu senti a azia. Pois é. Eu tive que operar. Qual Cortou, Qual que é as limitações? Quais que são as limitações dessa definição? Aqui as definições, o problema da definição de Arrhenius é que ela fica vinculando para ser um ácido que tem que doar um próton, para ser uma base tem que aceitar um próton, ou seja, fica tendo uma limitação de substâncias com hidrogênio. Mas veja bem aqui, ó, NH3 não doa próton, não doa íon H+. Beleza? Não doa. E veja que é uma reação entre essas duas espécies. O BCH3 interagindo com o NH3, essa reação, essa espécie está reagindo, essa aqui, ó, ela está reagindo como uma base, e é essa aqui, B de base, e essa outra aqui está reagindo como ácido. E veja que desculpa. E veja que o NH3 não doou próton. Então, a definição de ácido, de base, de Arrhenius é limitada. Ela pode até ser mais abrangente do que de Arrhenius, mas é limitada. Beleza? Professor, esse ácido aí é qual? Esse ácido lítico não, né? H3N. Não, isso aí é a amônia. E a LCl3 mais Cl-, o Cl- é uma base, o ACl3 é uma... E veja que você reage. E se você olhar essa reação, você nem sabe que é uma reação de ácido-base. Porque a definição que passam para a gente, principalmente no ensino médio, é que ácido tem próton. Tem íons, átomos de hidrogênio. Beleza? Então eu estou abrindo aí a cabeça de vocês que ácido não é porque não tem próton, não tem hidrogênio, que não possa ser um ácido, ou não possa, e porque não tem um OH-, não possa ser uma base. Beleza? Uma outra, a penúltima definição, que é a mais abrangente, que é a definição de Lewis. Na definição de Lewis, a gente tem o seguinte: ácido é qualquer espécie capaz de receber um par de elétrons. Um par de elétrons, par. E base é toda qualquer espécie capaz de doar um par de elétrons. Então, NH3 é uma base, porque pode doar um par de elétrons. E a água, veja bem essa reação. Eu tenho o NH3 com moléculas de água. Esse par de elétrons pode ser doados para a molécula de água. Doado significa o seguinte. Veja, se a amônia pode doar esse par de... doar significa, entre aspas, tá? Doar esse par de elétrons significa que a amônia pode capturar um átomo de hidrogênio sem elétrons. Beleza? Então, esse NH3 captura, quando fala a espécie capaz de doar um par de elétrons, significa essa espécie que pode doar um par de elétrons para roubar um átomo sem elétrons. Então, ele rouba um átomo de hidrogênio sem elétrons. Os elétrons vão ficar com o restante da molécula. Por isso que eu vou gerar um OH- e vou gerar essa espécie com íons H+. Porque se a substância, né, a amônia, está doando um par de elétrons, ela doa um par de elétrons, um elétron fica com nitrogênio, o outro vai ficar com o átomo de hidrogênio, que ele roubou da molécula de água. Por isso que a molécula fica com H+, por quê? Porque esse hidrogênio aqui perdeu o elétron para o restante da molécula. Estão entendendo o que eu estou falando? Muito bem. Então, essa reação NH3 mais água, gerando NH4+, mais OH-,
O que está acontecendo é isso aqui. Essa espécie é uma base de Lewis, porque pode doar um par de elétrons. Essa aqui é um ácido de Lewis, porque pode receber um par de elétrons. Ou, se vocês querem que seja mais específico, ou seja, receber o ataque de um par de elétrons, beleza? Base, porque pode doar um par de elétrons, ou pode fazer um ataque uma outra molécula com seus pares de elétrons. Aqui, ó. Então quer dizer que naquela configuração ali, o H3N ele já perdeu os dois pares de elétrons para o par de elétrons para o outro lado. Ele perdeu um par de elétrons. Esse hidrogênio? Não, o de cá. Na verdade, esse par de elétrons aqui, ele rouba esse hidrogênio. Calma aí. Esse par de elétrons aqui, essa molécula ataca e rouba o hidrogênio sem elétrons. E os elétrons que estão compartilhados aqui, ó, vão ficar tudo aqui, ó, no oxigênio. Por isso que gera esse OH- aqui. Tá vendo que tem um negativo aqui, ó? Por que ficou negativo? Porque os pares de elétrons que está aqui, um elétron é do oxigênio e o outro é do hidrogênio. Só que quando esse par aqui de elétrons, que esses elétrons é todo do hidrogênio. Quando esse par de elétrons ataca aqui o hidrogênio, ele ataca e rouba só o hidrogênio, sem os elétrons que estão sendo compartilhados. Por isso que no resultante vai ficar com essa carga a mais. Por que fica com mais? Porque o NH3 puxou um átomo sem o seu elétron. Beleza? E aqui ficou negativo, o OH-, porque o elétron que era do hidrogênio ficou com o oxigênio, ou com o restante da molécula. Tudo bem? Professor, essa definição então ela serve só para uma reação, né? Uma reação química que é entre moléculas. Não teria como fazer isso entre átomos? Entre moléculas de água? Tem. Lá, vamos ver. Eu posso te fazer, se não tiver exemplo, eu faço aqui. Aqui, então, veja bem, se essa espécie é a base porque doou o par de elétron, lembra que eu falei para vocês, par, ácido, base. Se a espécie é base, a outra, do outro lado da seta, só pode ser ácido. Beleza? Se aqui é ácido, a outra espécie que vai conjugar com ela só pode ser base. Tudo bem? Tudo bem. Se aqui é uma base e do outro lado é ácido, e aqui eu falar que é uma base fraca, o outro lado é um ácido forte. Se eu falar que isso aqui é um ácido forte, aqui só pode ser uma base fraca. É sempre assim, sempre assim, sempre assim. Tudo bem? Se de um lado é ácido, do outro conjugado é uma base. Se de um lado é uma base, do outro lado conjugado é um ácido. Se de um lado eu falo que é um ácido fraco, do outro lado vai ser um ácido forte. Se eu falei que desse lado é uma base forte, do outro lado vai ser um ácido fraco. Tudo bem? Ai, se me esquecer isso. Hein? Vai cair na prova, pode ter certeza. Olha outro exemplo aqui, ó. Isso aqui é íons acetato. Acetato, ácido acético, quando está em água, aquelas moléculas que perdem um próton, você perde um hidrogênio, já é essa espécie aqui. Acetato. Acetato, olha aqui o exemplo, vamos voltar aqui. Acetato é essa espécie aqui. Essa, ó. CH3CO. Cadê o exemplo? É essa espécie aqui, é essa espécie. Essa é o acetato. Beleza? Essa espécie é uma base, eu falei para vocês, base forte. Por quê? Porque a base conjugada, o ácido conjugado é um ácido fraco. Se é base forte, se é forte, vai reagir com água mais facilmente. Beleza? Do que o CH3COH. Bem, se o acetato reage mais facilmente com água, significa o seguinte, vai reagir com água. Isso aqui é uma base. Perceba que ele tem um negativo aqui, ele tem um próton a mais. Beleza? Ele pode... Veja bem, tem um par aqui, ó. Oi? No caso, não seria um elétron a mais? É um elétron a mais, mas na definição de Lewis, a gente não fala só de um elétron, fala do par. Beleza? Então, aqui eu tenho um par conjugado. Se você contabilizar aqui, ó, é só a gente contar aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, beleza? Beleza? Mas se você fizer aqui a carga formal, lembra da carga formal? Lembra da carga formal? Lembra nada, né?
Quando a gente contava aqui a carga formal, você vai ver que vai ter um menos aqui, ó, nesse oxigênio. Aí, veja bem o seguinte. Esse par de elétrons pode acabar roubando, atacando esse próton. E esses elétrons ficar só aqui com o oxigênio. Quando isso acontece, veja, se eu estou com um elétron a mais aqui, eu roubei um átomo de hidrogênio sem o seu elétron, vai perder a carga negativa, beleza? Por isso que eu formo um ácido acético sem a carga positiva. Não vai ter carga positiva, porque o negativo vai perder. Por que perdeu a negativa? Porque eu tinha um elétron a mais que foi utilizado para poder roubar o hidrogênio da molécula de água. Beleza? E o elétron que pertencia ao hidrogênio ficou aqui para o oxigênio. Por isso que ficou esse OH menos, ou esse sinal menos aqui, ó. Beleza? Novamente, essa base é uma base forte. Se essa base é uma base forte que é o acetato, então esse ácido aqui, forte. Se essa base é uma base forte, o ácido vai ser o quê? Esse ácido é um ácido fraco. Então, os senhores precisam lembrar isso. Por que lembrar isso? Se eu falar para você, essa reação está deslocada para onde? Para a esquerda ou para a direita? Para a direita. Por que para a direita? Se esse aqui é forte, o forte vai reagir mais facilmente do que o fraco. Beleza? NH3 mais BF3. NH3 tem 2 pares de elétrons aqui, ó. 2 pares de elétrons. O BF3 tem um orbital que é um orbital vazio. Então, esse par de elétrons pode ser doado ou compartilhado com este orbital vazio. Lembrando que o compartilhamento, se a molécula tivesse um elétron, iria compartilhar com um elétron dessa outra molécula. Como os pares de elétrons estão sendo somente de uma molécula, e esta outra molécula tem um orbital vazio, você tem a formação de uma ligação química. O professor, então, beleza? Nesse caso, seria iônica porque é só de um, ou seria covalente? Não é ligação iônica, é uma ligação covalente. Ligação iônica é necessário que você tenha interações entre cátions e ânions. Aqui você não tem. Aqui é uma ligação, é um compartilhamento de elétrons. Ah, professor, mas por que não ficou positivo aqui? Não ficou positivo porque a espécie não roubou nada. Ela só está compartilhando 2 pares de elétrons, inclusive com um orbital vazio. Então ela não está pegando... Ela não pegou o flúor e deixou os elétrons do flúor aqui com o boro. Não. Ela só está compartilhando. Então não aconteceu nada. A molécula está com carga aqui? Não. Não está com carga. Está compartilhando. Ela não... Simplesmente ela não roubou um átomo sem elétron, nada disso. Está interagindo com um orbital vazio. Formou uma ligação química. Essa espécie chamada de aduto é porque você tem 2 espécies que se ligaram e formaram uma ligação química. É um duto mesmo. É um duto de ligação. Beleza? Entenderam aí? Entenderam mesmo? Vou explicar aqui, olha. Aqui é o exemplo do adulto. Você tem um boro aqui, ó. Calma aí. Você tem um boro. Se fizer a distribuição eletrônica, ele tem 3 elétrons na camada de valência. No caso do flúor, ele tem 7 elétrons na camada de valência. O flúor precisaria de 1 elétron, né? 1 elétron. Enquanto que o boro está faltando muito elétron aí. Beleza? Eu tenho, no total do flúor, eu tenho 3 flúors, né? 3 flúors. São 21 elétrons. 24 elétrons. Veja bem o seguinte. De que maneira que essa espécie poderia receber, né? Como que essa espécie aqui, ó,
o flúor, que tem 7 elétrons, ela poderia receber 2 pares de elétrons. Dá uma olhada, ó. Ela poderia receber um elétron, né? Um elétron para compartilhar. Tem outros espaços vazios aqui, ó. Beleza? Tem outros aqui, ó. Outra coisa. Como que o boro pode fazer 3 ligações com o flúor? Então, eu não estou olhando para o NH3, eu estou olhando para o BF3. Tô falando. O boro está ligado com 3 átomos de flúor. Você olha para a distribuição do boro, como que o boro poderia fazer 3 ligações se tem só um elétron para compartilhar? Beleza? Estão entendendo? Ele poderia fazer apenas um compartilhamento só, com um flúor. Mas ele está compartilhando com 3 flúor. Como que faz isso? Só havendo hibridização. Só havendo hibridização. Hibridização como? Ué, se você tirar um elétron aqui e colocar no outro orbital P, tu vai ficar com 3 elétrons separados. Tá vendo aqui, ó? 3 elétrons separados, que pode se unir aqui com os orbitais, que pode se unir ou receber elétrons dos átomos de flúor. Então você vai ter 3 ligações quádruplas e vai soprar um orbital P, que não é um orbital híbrido, para receber 2 pares de elétrons. Esse orbital vazio, lembra que eu falei que tem um orbital vazio do BF3? Esse orbital vazio que caracteriza o BF3 como uma espécie ácida. Porque é um orbital vazio que quer elétron. Então, existem moléculas que têm esse caráter de receber elétron porque tem um orbital vazio. Então, um orbital vazio caracteriza uma espécie como uma espécie vocês vão ver em orgânica, química orgânica, chama eletrofílica. Substâncias eletrofílicas são substâncias que querem elétrons. Então, essa espécie, o BF3, é uma espécie eletrofílica, ela quer elétrons. Beleza? Entenderam por que o BF3 é um ácido? Porque ele pode receber um par de elétrons. E pode receber porque tem um orbital vazio. E eu estou mostrando por que ele tem um orbital vazio. Beleza? Muito bem. Aqui, um outro exemplo. Ó. AlCl3 mais Cl-. Cl- é uma base. Se olhar o Cl- que é menos, tem o menos, só pode ser uma base, porque tem um excesso de elétron, poderia doar o par de elétrons. Beleza? Agora, ver que o AlCl3 é um ácido é de doer, né? Você olharia para o tricloreto de alumínio e você ia imaginar que tricloreto de alumínio é um ácido? Possivelmente não. Então, veja, por que ele é um ácido? E por que ele, ao interagir com o Cl-, ele forma um adulto, ou seja, que é, novamente, uma unificação entre um ácido de Lewis com uma base de Lewis. Vou olhar só para o AlCl3. O alumínio, tem 3 elétrons na camada de valência. O cloro tem 7 elétrons. Então, novamente, como que o Al se junta com 3 cloros se ele teria apenas um elétron aqui para compartilhar? Estão entendendo isso? Como que um átomo como o alumínio pode interagir com 3 átomos de cloro, e interagir significa compartilhar elétrons, se ele tem a possibilidade de compartilhar apenas um elétron? Beleza? Só pode compartilhar com 3 elétrons com 3 átomos de cloro se houver aquilo que a gente chama de hibridização. Veja, quando você faz a distribuição eletrônica aqui, trabalhando na camada de valência, você tem 2 elétrons no orbital 3s e 1 elétron no orbital p. E tem 2 orbitais p vazio. Se você pegar um elétron desse aqui, desse orbital s, e jogar para o orbital p, tu vai ter uma hibridização chamada de sp2 e vai liberar um orbital. Esse orbital vazio caracteriza a espécie AlCl3 como ácido, uma espécie eletrofílica. Beleza? Compreenderam aí? Então não é assim, eu sei que não é de cara. Você olha lá HCl, você vai saber que é um ácido. Você olha H2SO4, vai saber que é um ácido. H3PO4, você vai saber que é um ácido. Agora,
AlCl3 é difícil. Tu teria que, se a pessoa falar que é um ácido, é possível você identificar. Gente que trabalha em orgânica sabe que o AlCl3 é um ácido. Ou que o BF3 é um ácido. Mas eu concordo com vocês que para a gente identificar se é um ácido ou não, muitas vezes você tem que fazer a distribuição eletrônica e ver como eu estou falando para você aqui, ó. Não tem como, pode ter certeza que o professor de Química Orgânica vai falar de hibridização com vocês. Tenho certeza. Não tem como o alumínio ter a cooperação, o compartilhamento de 3 elétrons nessa forma aqui. Isso vocês entendem? Isso você precisa entender isso. Vocês estão entendendo isso? Não tem como. Ele precisa um elétron separar aqui para poder liberar 3 elétrons para que aí ele possa, o alumínio, interagir com 3 átomos de cloro. Beleza? Então aqui, só para vocês verem, aqui tem um monte de ácido de Lewis. Em geral, cátions são ácido de Lewis, porque pode receber par de elétrons. Mas tem outras moléculas, SNCl4, BCl2, BH3. Depois vocês fazem caso, fazem a distribuição eletrônica, vocês vão ver por que essas espécies são ácido de Lewis. E aqui eu tenho um exemplo de base de Lewis, geralmente espécies aniônicas, íons com carga negativa são bases de Lewis. Mas água é uma base de Lewis, NH3 é uma base de Lewis, álcoois, aminas, N, todas as espécies terminadas com N, H2 são aminas. NH3, aí NH2. CH3 ligado com NH2 é uma amina. Vocês vão ver, é um grupo orgânico isso. Beleza? O professor, os elementos paramagnéticos, eles vão ter características de ácido? Os elementos na próxima definição. Porque aqui a gente está falando de orbital, um orbital completamente vazio. O oxigênio ele tem elétrons separados em 2 orbitais vazios. Em 2 orbitais. Então tem espaço para entrar um elétron cada um. Nessa definição que eu estou olhando agora, de Lewis, não. Na próxima, sim. Beleza? Mas assim, falando no geral, sim. No geral. Sem falar de que espécie. É sim. Então, qual que é a limitação dessa definição de Lewis? Não se refere a reações com transferência de um único elétron, ou seja, ele sempre associa um par de elétrons. Porque você pode ter reação química que envolva um elétron, não um par de elétrons. Entenderam? Beleza? Então, assim, a definição por base do paladar, do tato e da visão é muito simples. A teoria de Arrhenius é mais abrangente do que você ficar definindo pelo paladar se é ácido ou base. Depois, Bronsted-Lurey é mais abrangente, que define ácido e base por quê? Espécies capazes de doar em uns H+, ou de aceitar o H- seria uma base. Sem necessariamente água, no caso. Sem necessariamente água. E o Lewis já não usa mais próton, muito menos água. Ele define pelo doar pares de elétrons ou aceitar pares de elétrons. Doar pares de elétrons são base, aceitar pares de elétrons são ácidos. Beleza? Vamos parar aqui um pouquinho, porque eu vou falar depois da última definição. Beleza? Então,